Vocês já devem ter ouvido falar na imprensa que a hidroxicloroquina não teria eficácia comprovada, mesmo diante de evidências obtidas através de ciência observacional, ou seja, estudos realizados com dados pré-existentes, o que poderia envolver tendenciamentos, uma vez que a decisão dos médicos de tratar ou não cada indivíduo com a hidroxicloroquina não seria totalmente aleatória. Aqui eu vou explicar mais a fundo procedimentos comuns em epidemiologia realizados nos principais estudos favoráveis à hidroxicloroquina para mostrar que existem métodos estatísticos que filtram a influência de possíveis fatores cooperantes nos resultados e que permitem generalizações confiáveis, mesmo na impossibilidade de um experimento controlado. Com tantos pacientes, por que é tão difícil surgirem esses experimentos controlados divulgados como exigência na grande mídia? Não é falta de dinheiro, certo? Há uma razão óbvia ligada à ética na medicina. Para se realizarem esses experimentos em larga escala, com pacientes sob as mesmas condições, para receberem igualmente e aleatoriamente cápsulas contendo o medicamento ou não, um pesquisador precisa da colaboração de uma grande quantidade de médicos dispostos a isso. Isso bate de frente com a ética na medicina e com o juramento de Hipócrates, onde a saúde do enfermo é a primeira preocupação. O médico não pode concordar em fazer um sorteiozinho e ministrar um placebo para um paciente ao deixá-lo à própria sorte, sabendo que há conhecimento prévio, que aliado à sua sensibilidade como médico em meio a uma pandemia de uma doença infecciosa mortal, ele não pode negar chances de sobrevivência a um paciente. É antiético e criminoso ministrar uma pílula de farinha para um doente para incluí-lo em estatística. Entende a dificuldade de se fazer experimentos controlados dessa natureza em humanos? Mas enfim, quando a ciência não se trata de um experimento controlado, onde pacientes em condições semelhantes recebem ou não tratamento aleatoriamente, o pesquisador tem menos controle sobre que fatores podem estar potencialmente influenciando os resultados, tais como a presença de comorbidades, a idade dos pacientes, o estágio da doença em que recebeu o tratamento. Enfim, há uma gama de fatores cooperantes que podem estar influenciando os resultados e o desafio é filtrá-los a fim de se fazer inferências suficientemente livre da influência de fatores cooperantes. É claro que existem métodos estatísticos que ajudam a distinguir a influência de outros fatores nos resultados. Um método muito utilizado em epidemiologia é o score de propensão de pareamento, que identifica e agrupa indivíduos com características similares e roda as estatísticas em cima disso, aproximando o estudo observacional do experimental. Isso, aliado à estatística multivariada, mostra se há a influência de outros fatores na relação de causa e efeito do medicamento. Foi o que dois dos principais estudos favoráveis à hidroxicloroquina fizeram, a saber, o estudo de Lagier e colaboradores, ligado ao Instituto Hospital Universitário Mediterranean Infection em Marseille, na França, e o estudo de Arshad e colaboradores, ligado ao Hospital Henry Ford em Detroit, nos Estados Unidos. No estudo de Arshad, com 2.541 pacientes idosos com média de idade de 64 anos, os autores encontraram 190 pares de pacientes com características subjacentes e idênticas entre tratados e não tratados com hidroxicloroquina. A regressão de Cox para os grupos correspondentes indicou que o tratamento com hidroxicloroquina resultou em redução significativa da taxa de risco de mortalidade da ordem de 51%. A curva de sobrevivência resultante dos conjuntos pareados mostrou aumento persistente da sobrevivência para o grupo tratado com hidroxicloroquina. No estudo de Lagier e colaboradores, somente pacientes maiores que 60 anos morreram. Entre eles, a taxa de mortalidade foi significativamente mais alta em outros tratamentos, com 9,6%, do que entre idosos tratados com hidroxicloroquina mais azitromicina por mais de 3 dias, com 3,2%.
Por dois métodos de score de propensão, os autores encontraram que a associação significativa entre o tratamento com hidroxicloroquina mais azitromicina por mais de 3 dias e a redução de 3 vezes do risco de morte foi confirmada como independente de idade, comorbidades e severidade da doença. Considerações interessantes se fazem a partir de comparações entre o rendimento do tratamento e dados oficiais. Enquanto ninguém menor que 60 anos veio a óbito, a proporção de mortes abaixo de 60 anos foi de 3,5%, 4,5%, 9,8% e 19% respectivamente na Itália, Grande Leste da França, Île-de-France e na China. Todos os eventos adversos foram leves, correspondendo a 4,5% dos pacientes, e incluíram em sua maioria sintomas gastrointestinais. Prolongamento QTc acima de 60 milissegundos foi observado só em 0,67% dos pacientes. Nenhum caso de morte súbita foi observado em ambos os estudos. Para uma descrição completa deste e outros estudos a favor e contra o tratamento com hidroxicloroquina contra a Covid-19, bem como uma revisão das considerações de segurança, assista à revisão sistemática sobre o assunto no meu canal. Dizer que não dá para tirar conclusões a partir de estudos observacionais é soberba, leviandade ou incompetência. Diga-se de passagem, os estudos contrários à hidroxicloroquina foram prontamente abraçados pela OMS, as sociedades científicas e a grande mídia, embora também sejam provenientes de retrospectivas observacionais, e a própria OMS cancelou estudos ao redor da hidroxicloroquina a partir de um estudo da mesma natureza e que posteriormente foi retirado por conter dados de origem desconhecida. Então, quer dizer, olha a hipocrisia aí. Dizer que não podemos tirar conclusões a partir de estudos observacionais é desmerecer parte da ciência que é necessariamente observacional, tal como a geologia, a paleontologia, a astronomia, parte da própria epidemiologia e das ciências sociais, a própria teoria evolutiva, a qual não podemos fazer um experimento para remontar a evolução das espécies, e põe-se em xeque o paradigma da seleção natural, uma vez que, se não temos controle sobre a dinâmica de populações abertas, não podemos fazer um experimento para testar se pressões seletivas atuam na sobrevivência diferencial, tal que um cientista não pode sair por aí dizendo que não se pode tirar conclusões a partir de ciência observacional. Por fim, se há estudos favoráveis à terapia a partir de sintomas leves e estudos contraditórios a partir de sintomas graves da doença, é porque existe a possibilidade da eficácia do medicamento, tal que só o que a comunidade médica e a população pedem é liberdade na decisão para o uso ou não do medicamento. Você, independente de ideologia, mas que pensa no melhor para o seu próximo, você é realmente favorável à proibição do uso da terapia, limitando as esperanças de sobrevivência dos doentes da Covid-19? Se você assistiu até aqui, responde aí. Obrigado e até o próximo vídeo.